Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Louve e exalte ao Senhor nesse momento. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Como é bom nós louvarmos juntos ao nosso Deus e declarar a sua grandeza, a sua fidelidade e a sua misericórdia. Quando nós temos esse encontro real com o nosso Deus, a gente exalta, a gente louva o nome dele. Como é bom começarmos mais uma semana aos pés do nosso Senhor e que nós possamos declarar, assim como Paulo: eu não vivo mais, mas é o Senhor Jesus quem vive em mim. Que a nossa intimidade com Deus possa chegar a esse ponto, das pessoas não enxergarem mais as minhas atitudes, somente a luz do Senhor Jesus Cristo brilhando em nós. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que
Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Amém. Que possamos ter essa atitude todos os dias, sempre que precisarmos, sempre que pecarmos, porque a cruz, ela eliminou todos os nossos pecados e nos garantiu a salvação. Amém? Vamos continuar nessa esfera de adoração, pedindo ao Senhor que Ele renove em nós tudo aquilo que o pecado arrancou. Que o Senhor possa renovar as nossas forças e renascer dentro de nós. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Vamos pedir mais uma vez ao Senhor. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim,
nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém, Senhor. Esse é um momento diferente, bem especial também, não diferente dos outros, mas é um momento dedicado à nossa entrega a Deus, tanto dos dízimos quanto das ofertas, quanto do nosso coração. Nesse momento, você que está na sua casa, você pode dedicar esse momento a consagrar aquilo que é do Senhor. Coloque nas suas mãos aí o seu dízimo, a sua oferta. No momento oportuno, você pode se dirigir até a sua igreja e devolver aquilo, um pouco daquilo que o Senhor lhe deu. Também é um momento especial de nós intercedermos. Nós vamos cantar agora e você tem a oportunidade de colocar a mão no seu coração, de fazer um pedido especial, porque nós vamos orar ao final desta canção. Você também pode tornar público o seu pedido de oração. Você pode digitar aí no YouTube, no Facebook, o seu pedido, o seu agradecimento, que a gente vai ler, a gente vai orar e nós vamos também ficar felizes pelas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos coloque cada vez mais em suas mãos e entregar a nossa vida a Ele. Temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça o seu poder se manifestar em mim. Hoje eu entrego todos os meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, ter o dobro do azeite, ser santificado. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça seu poder se manifestar. Entrego a minha vida com todo o meu amor, de todo o coração. Eu rendo meu louvor, ergo as minhas mãos para te adorar. Faça seu poder se manifestar em mim. Vamos orar? Santo, santo, bendito, amado Deus, te agradecemos, Pai, pela tua presença em nossas vidas. O Senhor é real e nós podemos te sentir. Obrigada, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós que estamos assistindo, que estamos presenciando este culto. Se estamos presenciando é porque o Senhor está nos dando vida, saúde, vigor. E algumas pessoas nós sabemos que não estão
totalmente com saúde ao assistir esse culto. E as nossas petições eu já quero começar pedindo por essas pessoas, para que o Senhor devolva a cada uma delas a saúde, o vigor físico e espiritual. Estamos passando por um momento muito delicado da história. Muitos de nossos irmãos estão perdendo a vida, muitas pessoas estão perdendo a fé, muitos estão se reaproximando de Ti. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de conversarmos contigo, o Rei do Universo. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos as nossas ofertas, entregamos o nosso coração. Para quem mais poderíamos entregá-lo, Senhor? Que Tu possas fazer a obra maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe também a cada um dos telespectadores que estão nos assistindo, os nossos seguidores. Que a Tua mão, Senhor, possa conduzir a vida de cada um. Que nós não percamos a vida, Senhor, sem antes termos entregado ela totalmente em Tuas mãos. Abençoe os nossos familiares, continua conosco nesse culto de adoração. A mensagem que iremos ouvir daqui a alguns minutos, que ela possa encontrar um lugar seguro em nossos corações. Após esse culto, queremos estar melhores e transformados por Ti. Te pedimos essas bênçãos e por todas elas nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Muito boa noite para você que nos acompanha, diretamente aí do seu lar, junto com a sua família. Ou quem sabe você está aí no seu trabalho, está no seu quarto, não sei. Mas é importante que você está conosco, conectado para adorar o nome do Senhor. É uma alegria poder, essa noite, falar a você, a sua família, e poder abrir a palavra de Deus. Já adoramos através dos louvores, através da oração, adoramos também através dos nossos dízimos e ofertas. E esse é o momento que nós iremos abrir a Bíblia, aonde nós queremos ouvir Deus falando ao nosso coração. Nós iremos falar essa noite sobre resiliência. Resiliência, quem sabe, é a palavra que precisamos colocar em prática em nossa vida nesse momento difícil que estamos vivendo. Esse vírus ou a pandemia se alastrou pelo mundo, e muitas pessoas estão perplexas, muitas pessoas estão com dúvidas como será o amanhã, muitas pessoas estão com medo, ansiosas, e precisamos ser resilientes nessa hora. Precisamos ser resilientes para obtermos a vitória em nome de Jesus. E o que a Bíblia fala sobre resiliência? Nós queremos então abrir para aprender sobre esse tema na história de um personagem da Bíblia. Então, por favor, já abra a sua Bíblia no livro de Daniel, tá bom? Vamos lá? Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, tá bom? Nós iremos ficar apenas no livro de Daniel e iremos, quem sabe, citar um texto ou outro, mas nós não iremos ler, apenas citar em outras porções da palavra de Deus, tá bom? Então, Daniel, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta e nós iremos, então, orar para ler o texto sagrado, tá bom? Daniel capítulo 1, se você encontrou, deixa aí a sua Bíblia aberta e vamos neste momento fazer uma oração, ok? Oremos então. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome por essa noite estarmos juntos para cultuar, agradecer, louvar e adorar o nome do Senhor. Que os Teus filhos que estão em casa, no trabalho, onde estiverem, que estão conectados conosco, possam ali, ó Deus, ouvir a Tua voz, possam ser abençoados pelo Senhor, fortalecidos e pelo Teu poder serem resilientes para serem vitoriosos em nome de Jesus. Por favor, nos ensine a Tua palavra agora. Queremos que o Senhor abra nossa mente e coração para receber a Tua palavra e assim colocarmos em prática em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Daniel, capítulo 1. Você, quem sabe, já ouviu muitas mensagens sobre o livro de Daniel. O contexto é um pouco desafiador para Daniel e seus amigos. Daniel estava no seu lar com a sua família
estava próximo do seu povo, os seus costumes. De repente, Nabucodonosor, com o seu exército, então circunda Jerusalém e assim empreende uma batalha, e assim é tomada Jerusalém e levado o povo de Deus cativo para a Babilônia. E dentre aqueles escravos cativos está Daniel e seus amigos. Um jovem agora que está longe de casa, longe da família, longe da igreja, longe dos seus amigos, dos seus costumes, em uma nação diferente. Eu fico imaginando o que Daniel enfrentou e suportou ali. Que desafios Daniel agora iria ter diante de si. Mas Daniel me ensina 3 lições para sermos resilientes, ou 3 segredos para sermos resilientes. E eu quero então abordar com você esses 3 segredos, esses 3 pontos da vida de Daniel que, para mim, me ensina como ser resilientes. Primeiro eu quero falar a você sobre a palavra resiliência. A palavra resiliência, ela é utilizada pela física para medir a densidade dos materiais. Nós temos aí vários materiais na tabela periódica, né? Temos, por exemplo, aí o ouro, o ferro, o bronze, temos a prata. E a física usa a palavra resiliência para medir a densidade, a capacidade que cada material tem de suportar força, suportar pressão, suportar, quem sabe, uma pressão sobre si, e até que ponto ele consegue suportar sem quebrar, sem danificar-se, sem perder a sua propriedade. Então, os físicos geralmente tomam uma barra, por exemplo, uma barra de ouro, e vamos imaginar que aqui é uma barra de ouro, ok? Vou aqui exemplificar para você. Eles colocam uma haste de um lado, uma haste de outro, e começa agora a colocar força, pressão dos 2 lados. Puxar, né? Uma pressão sobre aquele material. Pode ser o ouro, estamos aqui dando o exemplo do ouro, para ver até que ponto este material suporta a pressão, suporta a força. Ele pode até um pouco esticar, né, pela sua elasticidade. Até que ponto ele pode suportar a pressão e consegue se manter. Consegue então suportar e às vezes sem quebrar e manter a sua integridade. Então, a resiliência na física é para ver a capacidade que o material tem de suportar a pressão e a força, ok? A psicologia também usa a mesma palavra, agora para a esfera humana, para medir, ou poderia dizer assim, para medir, para ver a capacidade que o ser humano tem de se adaptar, a capacidade que o ser humano tem de enfrentar duras provas, lutas, tentações, provações, até que ponto ele pode vencer, até que ponto ele pode suportar, até que ponto ele pode se adaptar e sair dali vitorioso. Cada um de nós temos uma resiliência, cada um de nós temos uma capacidade de suportar pressões, mas até que ponto eu e você podemos suportar? Quem sabe eu possa passar por uma experiência negativa, e eu possa vencer, suportar, sair mais forte, e outra pessoa pode não suportar a mesma pressão sobre si. Ou quem sabe ele pode enfrentar e eu já não consigo suportar. Cada um de nós temos uma capacidade de adaptação e de suportar as provas. E a resiliência é essa capacidade do ser humano de enfrentar, suportar e vencer. Até que ponto você está sendo resiliente? Até que ponto você está passando por esse momento difícil e você consegue manter a sua fé firme, consegue se manter fiel a Deus, você consegue se manter puro? Até que ponto? Você tem sido resiliente? Se você, quem sabe, tem fraquejado, não tem enfrentado com esperança essa dura prova, eu quero mostrar para você o segredo de Daniel. Então vamos para a Bíblia? Vamos lá? Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, vamos então para o primeiro segredo de Daniel para ser resiliente. Capítulo 1, versículo 8. É um verso muito conhecido, né? Capítulo 1, versículo 8 diz assim: Resolveu Daniel
firmemente, não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, aqui eu aprendo então o primeiro segredo de Daniel para ser resiliente. Daniel está, como eu falei a você, longe de casa, longe da família, longe do pastor, longe da igreja, longe de tudo. Ele poderia aproveitar tudo que Babilônia poderia oferecer. Tudo que o rei estava oferecendo a ele, um banquete, as finas iguarias do rei. Mas Daniel, então, ele decide ser resiliente. E o primeiro segredo para ser resiliente, Daniel nos ensina, é que eu e você precisamos resolver. Eu e você precisamos decidir ser resilientes. Eu e você precisamos decidir ser puros, sermos fiéis, mantermos a nossa integridade diante de Deus. Mesmo que tudo esteja diante de nós, para aproveitarmos prazeres, desejos, se eu e você, como Daniel, decidirmos sermos resilientes, estaremos então na direção e no caminho certo. Daniel então decide, resolve. Certa vez, um professor na faculdade falava aos jovens sobre esse texto. E eu achei muito interessante a colocação dele, falando sobre Daniel aos jovens. Ele dizia que alguns jovens não resolvem nada na vida. Às vezes você pergunta para o jovem, o que é que você vai ser quando crescer? Ou quando você terminar aqui a faculdade, o que é que você espera? Eu não sei, eu estou resolvendo. Ele está namorando com a menina já, quem sabe há alguns anos, e quem sabe já está na hora de ele resolver dar um passo a mais, ou um noivado, ou um casamento, e ele pergunta, quando é que você vai casar? E aí o jovem diz assim, olha, não sei, eu estou resolvendo. E às vezes o jovem fica resolvendo, e não resolve nada. O tempo passa e ele não resolve nada. Olha, o primeiro segredo para sermos resilientes, temos que resolver. Temos que decidir. Você precisa decidir ser fiel a Deus. Você precisa decidir manter-se firme. Sua integridade. Daniel diz, olha, eu não quero me contaminar. Você precisa decidir, resolver, ser resiliente, ser puro, ser fiel, ser íntegro a Deus. Esse é o primeiro segredo. Daniel resolve. Mas pastor, eu já resolvi ser do Senhor, já entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, mas Senhor, mas pastor, eu falhei, eu deixei de ser puro, me contaminei com uma coisa ou outra. Daniel, ele além de resolver, de decidir, a Bíblia diz que ele resolveu firmemente. Queridos, nossas decisões precisam ser firmes, precisam ser de todo o coração. Nós não podemos servir a dois senhores, não podemos ficar em cima do muro. Essa decisão que você precisa tomar, precisa fazer, tem que ser de todo o coração, tem que ser firme. Ainda que caia a banda do céu, que você se mantenha firme, porque você resolveu, porque você decidiu. Esse foi o primeiro segredo de Daniel para ser resiliente. Manter-se puro, manter-se fiel, manter-se íntegro. Eu decido ser fiel ao Senhor. Segundo segredo, eu quero então ir para o capítulo 3 de Daniel. Outra história fantástica. Daniel capítulo 3. Por favor, encontre aí na sua Bíblia. Segundo segredo de Daniel e seus amigos para serem resilientes. Capítulo 3, vamos ler a partir do verso 16, tá bom? Diz assim o texto bíblico, está escrito: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós não iremos nos prostrar diante da estátua de ouro.
Primeiro segredo de Daniel e seus amigos é decisão. É resolver. Resolver firmemente se manter puro, se manter fiel e íntegro, ser resiliente. Permanecer ao lado do Senhor. E quando você toma essa decisão, pode esperar que provas virão. Tentações virão. Dificuldades virão. Lutas virão. Pressões virão. Lembra que eu usei o exemplo aqui da física para medir a densidade do material? Colocam força, pressão dos lados para ver até que ponto o material consegue manter-se íntegro. E as pressões vêm sobre nós. As lutas virão sobre nós. As tempestades virão sobre nós. Muitas vezes o inimigo vai colocar diante de nós estátuas para que eu e você deixemos de adorar ao Senhor e possamos nos prostrar diante dEle, diante das tentações, diante do pecado, diante dos prazeres deste mundo. Mas aqui está o segundo segredo para ser resiliente. Não se prostrar diante das estátuas deste mundo. Não ceder à tentação. Se no capítulo 1 a decisão deles foi resolver firmemente, aqui no capítulo 3, quando a sua fé foi provada, quando as tempestades vieram, as provações vieram, eles decidiram firmemente e agora decidiram ser fiéis a Deus, se manter de pé. Se manter de pé diante da luta, se manter de pé diante da provação. Existe um pensamento que diz que nós não podemos evitar que os passarinhos voem sobre nossa cabeça. Mas nós podemos evitar que eles façam ninho. As tentações virão, as provações virão, as lutas virão. Mas, em última instância, eu decido se vou me prostrar, se vou ceder, se vou cair na tentação. E o segundo segredo de Daniel e seus amigos é não se prostrar. Mesmo em fase da morte, mesmo diante da morte, pois a ameaça do rei é: se vocês não se prostrarem, se vocês não adorarem a imagem de ouro, vocês irão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E às vezes parece que estamos no meio de uma fornalha, é tentações, é provações, é lutas, é a minha fé é provada a todo momento, todo instante. Mas Daniel e seus amigos, aqui exclusivamente os seus amigos, mesmo em face da morte, eles não se prostraram diante da estátua de ouro. Ah, querido amigo, querido irmão, muitas vezes, quando as provações vêm, quando as lutas parecem se agigantar diante de nós, quando as tentações começam a nos rodear, às vezes nós temos cedido, temos caído e temos nos prostrado diante das estátuas que o inimigo tem levantado. Mas para sermos resilientes, precisamos nos manter de pé. Se formos nos prostrar, temos que nos prostrar somente diante de Deus. Esse foi o segundo segredo de Daniel e de seus amigos. Se manter de pé diante das lutas, das provas, das tentações. Terceiro segredo para sermos resilientes. Capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6, vamos para outra história também extraordinária. Vamos lá? Outra história fantástica deste livro e que nos apresenta o terceiro segredo para sermos resilientes. Capítulo 6, o versículo 10, também muito conhecido de vocês. Vamos lá. Capítulo 6, o verso 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus,
como costumava fazer. Ah, queridos, eu fico imaginando aqui essa cena. Os inimigos de Daniel queriam achar algum pecado, né? Algum erro, alguma falha na vida de Daniel e não encontraram. Ele era íntegro, porque ele havia decidido ser puro no capítulo 1. Ele se manteve de pé diante das provas, diante das tentações, do suborno, da corrupção. Ele era fiel no seu trabalho. E como não conseguiram achar nenhum defeito, a única maneira de evitar Daniel ou de pegar Daniel em alguma falha seria com respeito à sua fé. E então tramaram um decreto, enganaram até mesmo o próprio rei, para que assinasse o decreto, para que ninguém pudesse buscar um outro Deus, para que ninguém orasse a outro Deus, a não ser o rei. E eu acho interessante esse versículo, porque diz que quando Daniel soube, olha, Daniel, na mesma hora que soube que a assinatura do rei o decreto estava promulgado, já deveriam todos obedecerem o decreto para não orar a ninguém, a não ser o rei, a nenhum Deus. No mesmo instante que soube, era a hora que Daniel deveria estar orando. E Daniel, então, quando soube, era a hora da oração, o que ele pensou? Não vou orar porque o decreto está proibindo. Daniel, diz a Bíblia, que quando ele soube, ele correu para casa. Daniel foi ao seu lugar secreto de oração. Ele abriu as janelas, não a escondeu. Se colocou de joelho, porque ele tinha um costume de 3 vezes ao dia estar buscando o seu Deus. Ele se colocou de joelho em oração, dava graças, como ele costumava fazer. Ah, queridos, Daniel entendia a batalha que ele estava enfrentando. Daniel entendia as lutas que ele estava enfrentando. Ele sabia que por trás dessa artimanha dos seus inimigos estava um inimigo maior, Satanás, querendo afastar ele da oração. E o terceiro segredo para ser resiliente, eu aprendo aqui na história de Daniel, é oração. Você tem orado a Deus? Você tem buscado ao Senhor em oração? Daniel tinha um costume de orar ao Senhor 3 vezes por dia. Mesmo em face da morte, Daniel continuou orando, buscando o seu Deus. Daniel, no capítulo 1, ele então decide ser fiel, ser puro, e a sua decisão é firme, porque no capítulo 3, ele e seus amigos agora enfrentam duras provas, e eles, como a decisão deles foi firme, eles se mantiveram de pé. E no capítulo 6, agora Daniel é provado para que não busque a Deus em oração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O segredo de Daniel para ser resiliente, para se manter puro, para que a sua decisão pudesse permanecer firme, para que ele não se prostrasse diante das tentações, diante das estátuas, o segredo de Daniel era também a oração. E quem sabe o maior segredo, se o inimigo conseguir fazer você não orar, ele já conseguiu vencer você. Ele já conseguiu derrotar você. Se o inimigo fizer com que você se afaste da oração, não tenha tempo para Deus, tempo para comunhão com Deus, ele conseguiu derrotar você. Ah, queridos, a decisão de Daniel e seus amigos no capítulo 1 só se manteve firme porque Daniel e seus amigos estavam constantemente em oração ao seu Deus. No capítulo 3, eles se mantiveram de pé diante das provas. Eles se mantiveram de pé diante das estátuas, porque ele e seus amigos estavam em constante oração. No capítulo 6, ele só conseguiu vencer a artimanha do inimigo e a trama dos seus inimigos, porque ele estava em oração. Quando vamos para o capítulo 1, Daniel está orando, pedindo a Senhor, eu quero ser puro.
No capítulo 2, ele está diante da prova. O rei então tem um sonho, você conhece a história. O rei tem um sonho e agora, por nenhum mago, nenhum adivinho conseguir interpretar o sonho, revelar o sonho, agora Daniel e seus amigos entram num pacote e todos irão morrer, todos irão perecer. Mas Daniel se apresenta e diz: olha, tem um Deus no céu. Por favor, rei, me dá 2 dias, 3 dias. E Daniel com os seus amigos vai para o lugar secreto, vai para o quarto, e lá eles buscam a Deus em oração. E no capítulo 2, quando eles oram a Deus, Deus então se manifesta, Deus revela a Daniel o sonho. Deus dá a interpretação. No capítulo 3, o poder deles de vencerem as fornalhas de fogo era a oração. No capítulo 4, Daniel está orando. No capítulo 5, Daniel está orando. No capítulo 6, Daniel está em constante oração. No capítulo 9, diz que Daniel tinha recebido uma visão. E Daniel ficou perturbado, ou ficou sem entender, perplexo. Senhor, a que se refere essa visão? E Daniel se coloca de joelhos mais uma vez em oração. E no capítulo 9 diz que quando Daniel se coloca de joelhos, Senhor, me faz entender. Diz que quando Daniel começou a orar, o anjo Gabriel foi enviado do céu. O anjo Gabriel foi enviado do céu. Tocou então em Daniel que estava de joelhos. Daniel, tu és muito amado. E eu vim agora, no princípio da tua oração, recebi a ordem para te fazer entender a visão. Ah, queridos, Daniel estava em constante oração e Deus respondia à oração de Daniel. Por isso que Daniel, quando ele soube da assinatura, do decreto, Daniel não pensa 2 vezes, Daniel vai orar, porque Daniel sabia que a fonte do poder para permanecer firme, para decisões firmes, para não se prostrar diante das estátuas deste mundo, para se manter firme diante dos leões, é a oração. Esse é o maior segredo da resiliência. E quem sabe eu falo para você essa noite, que tem enfrentado duras provas, provações, tentações. Ah, querido amigo, querido irmão, Daniel nos convida a sermos resilientes e a orarmos mais, a buscarmos mais o Senhor. A oração, diz Ellen White, não faz com que Deus desça até nós, mas nos eleva até a presença de Deus. A oração, ela nos coloca na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A oração é a fonte de poder para vencermos e para nos mantermos puros e íntegros. E ainda que estejamos em meio a uma fornalha de fogo, ainda que estejamos no meio de tentações e provações, tempestades na vida, o Senhor lá vai estar conosco em resposta à minha e à tua oração. Ainda que leões tentem devorar a tua fé, ainda que leões tentem devorar você e a sua família, se você estiver em constante oração, o anjo do Senhor virá para fechar a boca dos leões. O segredo para sermos resilientes: decisão. Decisão firme. Se manter de pé diante das provas. Mas o que sustenta esses 2 pontos é a oração, oração e oração. Ah, queridos, nós temos tempo para tudo nesse mundo. Temos tempo para celular, a TV, filmes, livros. Temos tempo para nos divertirmos. Temos dedicado tempo para tantas coisas. Mas às vezes temos dedicado tão pouco tempo para a oração. Às vezes queremos grandes vitórias, queremos receber grandes milagres, queremos receber grandes curas.
mas temos dedicado tão pouco tempo à oração. Tão pouco tempo à oração. Quando vamos para a vida de Jesus, o seu ministério na cruz, ou seu ministério na terra, perdão, o Filho de Deus nos ensina a orarmos, a estarmos diante do Pai, bem cedinho, na madrugada, reservando um tempo a sós com Deus. Em outro momento ele diz, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e em secreto o teu Deus, o teu Pai te responderá. Ah, queridos, Daniel em Babilônia se mantém resiliente, não cede, se mantém puro, se mantém íntegro, se mantém fiel. Tudo isso porque ele tem uma íntima comunhão com Deus. Se você quer passar por essa pandemia, se você quer sair vitorioso, se você quer sair com a bênção do Senhor, quer sair renovado, com uma nova fé, fortalecida, por favor, tenha mais tempo para Deus, mais tempo para a oração, mais tempo para a comunhão, mais tempo para a palavra de Deus. Decida, resolva a tua vida, resolva ser fiel, resolva ser puro, resolva ser íntegro. As tentações virão, as provações virão, mas diga, Senhor, por favor, me ajuda. Eu estou no meio de uma fornalha. Por favor, Senhor, socorre-me, me fortalece, Senhor. Eu não quero me prostrar. Se eu for me prostrar, seja unicamente diante do Senhor em oração. Não quero me prostrar diante das tentações. Não quero me prostrar diante dos desejos, dos prazeres deste mundo. Eu quero me prostrar unicamente diante do Senhor em oração. A Bíblia fala que o inimigo, Satanás, é como um leão que está ao nosso redor querendo nos devorar. E ainda que esses leões tentem devorar a nossa fé, se estivermos em oração, o Senhor ali estará conosco para nos livrar e nos dar a vitória. Esses foram os 3 segredos da resiliência de Daniel e seus amigos. E se eu e você queremos ser resilientes, queremos vencer, queremos suportar, queremos enfrentar e queremos sair vitoriosos, aqui está o segredo. Oração, oração, oração. Quem sabe eu falo essa noite para você que está passando por um momento muito difícil em sua vida. Sabe, você está ansioso, perplexo. Você não sabe o que será o amanhã. Ou quem sabe no seio da sua família alguém está enfermo. Quem sabe o teu casamento não anda bem. Você tem enfrentado, suportado, mas você tem pensado em desistir. A tua resiliência já está se esgotando. Quem sabe até mesmo está pensando em desistir. Ah, queridos, Daniel não desistiu. Daniel buscou a Deus em oração. E a oração manteve as decisões dele firme. A oração de Daniel e seus amigos mantiveram ele de pé diante das provas. Então, por favor, busque a Deus, clame a Deus. O salmista fala, na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. O Senhor está pronto para ouvir você, para fortalecer você, para dar a vitória a você. Por isso, siga os segredos, siga os passos que Daniel nos ensina para sermos resilientes. Você quer ser resiliente? Você quer vencer essa pandemia, vencer as lutas, vencer os problemas? Quer ser resiliente? Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Tenha tempo para Deus, para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Nós teremos um louvor agora especial. E esse louvor vai falar ao seu coração. E você pode estar tomando decisões agora. Que esse é o primeiro segredo para ser resiliente. Decisão firme. E que você possa decidir e dizer, Senhor, eu quero me manter firme, puro e íntegro diante do Senhor. Eu não quero ceder às tentações. Eu não quero me prostrar diante das provas.
Eu quero orar mais. Eu quero buscar mais ao Senhor. Eu quero a vitória do Senhor. Por favor, Senhor, dá-me a vitória. Dá força para ser resiliente. Se você deseja, enquanto iremos ouvir essa música, que você possa estar fazendo as decisões necessárias e a entrega necessária para que o Senhor faça um milagre e possa dar a você essa capacidade da resiliência na tua vida. Iremos ouvir o louvor neste momento. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão. Os meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão. Os meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão.
os meus pedaços, Deus, junto. Amém. Deus pode juntar os seus pedaços para que você possa continuar firme e ser cada vez mais resiliente. Por isso, se você deseja colocar em prática os segredos de Daniel e quer permanecer firme e ser resiliente, feche os seus olhos e vamos orar juntos neste momento. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, nos protegido cada dia da nossa vida. É bem verdade, ó Pai, que temos enfrentado muitas lutas. O mundo passa por uma situação nunca antes vista. Perplexidades, dores, doenças, ansiedade, ó Pai, tudo isso tem minado a força de teus filhos. Mas nós queremos, ó Pai, permanecer firmes ao teu lado, queremos decidir ao lado do Senhor, queremos nos manter de pé diante dessas provas e tentações. Por isso pedimos e clamamos por tua força, Pai. Nós oramos ao Senhor como Daniel assim o fazia, porque o segredo e a fonte de poder de Daniel era a oração, e queremos também usar essa ferramenta tão poderosa que é a oração. Queremos orar mais, buscar mais ao Senhor, estar em comunhão contigo, colocar diante do Senhor nossas lutas, nossos pesares, nossa família, nosso casamento, nossos planos, nossos sonhos. Nós apresentamos tudo agora ao Senhor. Nos colocamos diante do teu altar neste momento, Pai. E pedimos ao Pai o poder do teu Santo Espírito. Queremos ser resilientes. A tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós queremos em breve, ó Pai, olhar para os céus e ver Jesus voltando nas nuvens dos céus e subirmos contigo para as mansões eternas. Então nos ajuda a permanecermos firmes, íntegros, puros, fiéis ao Senhor, resilientes. Nos colocamos em tuas mãos, nos dê uma boa noite. Abençoe cada filho teu que está conectado, que esteve conectado conosco. Tu conheces suas dores, suas lutas, mas que o Senhor tem uma bênção, um milagre reservado para cada filho teu. Fortalece cada um, dê resiliência a cada um. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus conceda a alegria de você e eu, todos nós, sejamos assim resilientes como Daniel. Quero só convidar você para quarta-feira à noite, nosso culto de oração. É um momento muito especial. Foram feitos alguns pedidos aí no bate-papo aí do Facebook, do YouTube. E a gente quer na quarta-feira ler esses pedidos, poder orar pelos pedidos de oração. Também teremos um momento especial de louvor. Vamos abrir a palavra de Deus. Então você é o nosso convidado para estar conosco na quarta-feira à noite, a partir das 19h30. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e como nós sempre dizemos aqui, você é muito bem-vindo ao Espaço Novo Tempo Imperatriz.